Vamos ouvir agora o depoimento do pai do Cristiano logo que soube da morte do filho. Agora será... Eu só quero fazer uma pergunta. Será que Deus existe? Será realmente que Deus existe? Eu que todos os dias eu faço uma oração pedindo para que Deus acompanhe ele nas viagens, em nossas viagens, todos os dias. Eu entro no avião, eu faço uma oração, eu desço, eu faço uma oração, eu entro no carro, eu faço uma oração. Como eu não estava com ele ontem, será que Deus existe? Vambora, obrigado. Olha, quem já perdeu um filho compreende o que disse o pai do Cristiano, porque é difícil, é muito difícil. Tem gente que não se conforma em hipótese nenhuma, principalmente da maneira como tudo aconteceu, assim, tão de repente. Muitas vezes a morte é assim, né? A gente tem que estar preparado, mas a gente não consegue. Por mais que a gente tente se preparar, a gente nunca está preparado para a perda de nenhum ente tão querido, né? Principalmente de um filho. Quando é com o pai, quando é com uma mãe, é a lei natural da vida da gente, né? Pode passar de novo, por favor, o depoimento do pai, para que a gente possa entender. Daqui a pouco eu dou uma outra explicação. Vamos ouvir novamente o depoimento do pai do Cristiano Araújo. Não tem coração. Só um minutinho, vamos tentar aqui porque eu tô muito grande. Agora será... Eu só quero fazer uma pergunta. Será que Deus existe? Será realmente que Deus existe? Eu que todos os dias eu faço uma oração pedindo para que Deus acompanhe ele nas viagens, em nossas viagens, todos os dias. Eu entro no avião, eu faço uma oração, eu desço, eu faço uma oração, eu entro no carro, eu faço uma oração. Como eu não estava com ele ontem, será que Deus existe? Vambora, obrigado. Olha, sabe por que eu digo que eu entendo? Porque a pessoa está completamente anestesiada ainda. A gente costuma dizer a ficha ainda não caiu. E não caiu também para o pai do Cristiano, é absolutamente normal. Eu perdi um irmão e foi muito difícil para minha mãe aceitar quando meu irmão faleceu. E ele estava doente, ele ficou muito tempo doente e os médicos chegavam a dizer para a gente que era muito difícil. E mesmo assim, ou seja, a gente teve um tempo para se preparar para a morte do meu irmão, mesmo assim minha mãe não aceitou. E não tem mãe, não tem pai que aceite a morte de um filho em hipótese nenhuma. E depois que meu irmão faleceu, minha mãe chegava a dizer para mim exatamente essa mesma frase, né? A chegar a duvidar de Deus, né? Será? Deus ia fazer isso comigo? Será que eu merecia esse castigo? E então é absolutamente normal, natural, e eu chego a entender e compreender, mas depois isso vai passar e eu tenho certeza que através das orações o pai dele vai entender melhor. Lamentavelmente são os mistérios da vida que a gente não entende, mas a fé é maior do que tudo isso e eu tenho certeza que esse Deus que hoje o senhor coloca em dúvida, ele vai trazer conforto para o seu coração, pode ter certeza. Vou conversar com o César Filho aqui nesse segundo intervalo, porque, César, eu estava conversando com a Renata no outro, e a gente estava falando da cobertura do Hoje em Dia, que ficou direto 1h15 no ar, dando as últimas informações sobre o caso do Cristiano Araújo. E aí eu queria que você explicasse para os telespectadores como é que funciona isso. Quando você veio para a Record hoje, o programa já estava montado com outros assuntos, aí diante de uma situação factual, um fato inesperado, o programa muda e prioriza o que é de dar das últimas informações, como que aconteceu com o Cristiano Araújo hoje. E também porque a Record tem uma estrutura espetacular para poder fazer isso, com o departamento de jornalismo, com repórteres espalhados por todo o Brasil, então isso também fica tudo muito mais fácil para que a gente possa fazer isso, né? Mas sem dúvida a identidade da Record é essa, então a prioridade é sempre em primeiro lugar, a gente coloca isso e acaba derrubando todos os outros assuntos, não tem como. Quando você chegou na Record, você já tinha notícia da morte do Cristiano Araújo? Ainda não, sabia que o estado dele era muito grave, sabia da menina, mas não tinha ainda a confirmação aconteceu exatamente quando eu cheguei aqui. Agora, você também falou, num outro intervalo a gente conversou sobre essa coisa de um pai e de uma mãe enterrar um filho, a gente já tinha tocado nesse assunto, e hoje, diante da declaração do pai do Cristiano, você falou novamente sobre isso. Não tem como a gente, mais uma vez, deixar a emoção de lado e se colocar no papel de jornalista, diante do que ele falou. A gente se coloca no lugar também.
Porque assim também é uma tragédia e um menino muito novo. Depois que você se torna pai, mãe, né? Principalmente, eu sempre digo que mãe igual a morte de mãe não existe, mas você esquece a tua vida e passa a viver em função dos teus filhos. Então você projeta tudo para os seus filhos. E depois que você chega numa determinada idade, você fica vivendo a vida dos seus filhos. Então, você imagine esse pai estava vivendo o sucesso do filho, adorando o sucesso do filho, o que o filho sempre quis, quer dizer, colhendo todos os frutos, não digo frutos financeiros, não é isso não, mas assim, eu imagino o orgulho que o pai tem de ver o filho se dando bem, fazendo sucesso, bem-sucedido, né? Então isso para o pai é a realização do pai, quer dizer, tudo que o pai fez deu certo, né? Assim, o filho batalhou, chegou a conquistar, porque é muito difícil o cara fazer sucesso na música. Sim. É muito difícil, é muito concorrido. Então aí o cara chega num momento em que está fazendo sucesso, tá subindo na carreira, né? Tá chegando num ponto cada vez mais alto e de repente assim, como se fosse arrancado da vida dele. É muito difícil isso. Mas é o que eu disse aqui, ele ainda não, aquela história da ficha não caiu, a pessoa está completamente anestesiada ainda, é uma reação muito difícil. Assimila. Não, eu contei a história da minha mãe, mesmo meu irmão estava doente, foi um longo período, um processo de idas e vindas a hospitais, e depois que ele ficou internado, era difícil, eu mesmo tentava confortar a minha mãe, eu falei, olha, é muito difícil, a gente sempre tem esperanças, mas os médicos já diziam que era muito difícil, então você vai meio que se preparando, mas o dia que você recebe a notícia, e ela ficou inconformada. Então, assim, eu entendo o que esse pai disse, eu entendo o momento que ele vive. Mas depois isso vai se acalmando, o coração dele vai melhorando e esse Deus que ele duvida vai acalentar o coração e ele mesmo vai depois fazer as pazes e Deus vai de certa forma, direcionar a vida dele para um caminho que ele vai passar, se não a compreender, mas a entender. Então, hoje em dia, volto com a cobertura jornalística sobre esse caso do Cristiano Araújo e eu volto ao vivo no próximo intervalo, aqui direto do estúdio. Bom dia, a gente começa o dia hoje com essa notícia triste do Cristiano Araújo, muita repercussão nas redes sociais e a gente pôde ouvir os depoimentos da Renata e do César Filho. Ao noticiar essa notícia, vou conversar com a Renatinha aqui no intervalo, deixa eu sentar aqui do seu lado. Rê, você falou que a declaração do pai do Cristiano Araújo realmente é forte, mas é um momento que a gente até consegue, enfim, compreender. Total. Eu acho que é uma declaração forte, mas completamente compreensível. Porque qual é o pai que quer enterrar seu filho? Não tem. A morte, eu acho que ela é muito difícil de você entender, ela é muito difícil de você aceitar, mas quando você tem um ente querido que está no hospital, de certa forma você se prepara para ela. Mesmo que você não queira, você inconscientemente você já está preparado de que algo pode acontecer. Quando alguém já vem doente, você já vai se confortando com isso, né? Você já vai, não, eu tenho que aceitar, a pessoa está sofrendo, então foi melhor assim. Mas nesse caso, quando é tragédia, né, quando é fatalidade, que em uma hora você tem um rapaz postando uma foto, brincando com os fãs, dizendo, e aí, bora jantar, tô saindo, tô indo para tal cidade, que tá bem, né? Imagina para essas pessoas que assistiram ao último show dele, né? Então é muito difícil de você aceitar. Então, se para o fã é difícil aceitar, porque viu como ele estava no último show, a alegria, brincando com todo mundo, imagina uma hora depois o pai falar e dizer, não, peraí, meu filho morreu, como assim? Então, assim, o depoimento dele é um depoimento mesmo de desabafo e de que é totalmente compreensível. Nesse momento é como se diz, né? A ficha não cai e ela demora a cair. Eu acho que quem perde um filho, você sempre está ali esperando que em algum momento ele vai voltar, que aquilo não aconteceu. Então, a gente deixa os nossos sentimentos, né, que o mesmo Deus, o Deus que ele demora a acreditar e se questiona que existe, é só ele que vai aplacar essa dor, né? Ninguém mais, não é ninguém. Então, é isso que é com o dia a dia, que vai amenizando a dor, mas a lembrança sempre vai ficar, né?
Agora, a gente acompanha as redes sociais que muitos artistas, fãs, prestaram homenagem. A gente fica emocionado, enfim, inclusive para quem teve a oportunidade de entrevistar e conviver, mas vocês também estão no papel de informar, quer dizer, todos os detalhes mais minuciosos, enfim, que o público espera, vocês estão aqui nesse papel de divulgar essas informações. Sim, então acho que a gente tem que parabenizar que hoje em dia está num trabalho brilhante, desde as 10 horas da manhã. A gente passou mais de 1 hora e 15 minutos ininterruptos buscando as informações, a atualização de tudo que está acontecendo. Então, com reportagens, com os repórteres, com o inspetor da Polícia Rodoviária, com o médico, para que nosso telespectador sempre esteja muito bem informado, e a Record vai permanecer em plantão, né, para contar o que é que está acontecendo, como é que vai ser o velório, onde é que vai ser, quem é que vai participar também dessa última despedida para o Cristiano. E a gente está aqui, eu acho que o nosso papel é informar, e a gente tenta, mesmo que seja uma notícia muito triste, mas informar da melhor maneira possível para que as pessoas fiquem sempre por dentro do que está acontecendo, passo a passo. O corpo da Lana está saindo ainda de Morrinhos, vai chegar em Goiânia, e a gente fica muito triste, com certeza. Olha só, as últimas informações sobre a morte do Cristiano Araújo, você confere no próximo bloco do Hoje em Dia, e eu volto ao vivo, aqui direto dos bastidores do programa, para conversar com vocês ao vivo. Quais os traumas o Cristiano teve? Ele já chegou aqui no Hospital de Urgências de Goiânia sem vida? Sim, infelizmente sim, chegou sem vida. Ele foi vítima de um acidente por capotamento e foi ejetado do veículo, ou seja, foi jogado para fora do veículo. E esses traumas são de grande impacto, né? Então, foi o que ocorreu. Ele sofreu traumatismo crânioencefálico, traumatismo de tórax com fratura de 5 costelas e sangramento interno, trauma abdominal, lesão de bexiga e da bacia. Então tratava-se de um caso muito grave, de um politrauma gravíssimo, e em que pese, ou apesar de ter recebido todo o socorro necessário, porque isso aconteceu próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal, em Morrinhos, né, no povoado do Rancho Alegre, e foi de imediato atendido, levado para o hospital lá de Morrinhos, onde prestaram os primeiros socorros, né? Depois de estabilizado, foi transportado na UTI móvel aqui para Goiânia, mas infelizmente, dada a gravidade do quadro, certo? Ele fez uma parada cardiorrespiratória e a equipe médica e de enfermagem fez as manobras de reanimação da parada cardíaca. Foi quando chegou o helicóptero de apoio, já próximo aqui da indústria Mabel, né, entre Hidrolândia e Goiânia, e se continuou a fazer essas massagens. Nós ficamos, assim que fomos avisados, ainda na madrugada, por volta das 4 horas da madrugada, nós ficamos na expectativa, né? Preparamos toda a equipe aqui para recebê-lo, certo? E ficamos de prontidão. Mas, infelizmente, quando ele chegou, depois de quase 2 horas de tentativa de reanimação, ele já chegou aqui ao hospital, não em parada cardíaca, mas já em óbito. 2 horas é um tempo muito grande, né, para reanimação? Não, é muito relativo isso. Depende da magnitude ou da quantidade de perda sanguínea, né? Porque chega ao ponto, depois, mais no final, todas as medidas tomadas foram tecnicamente corretas. Mas se não há circulação sanguínea, e isso é humanamente impossível no atendimento pré-hospitalar, você não consegue fazer mais, né, o coração funcionar como uma bomba. E foi o que aconteceu com ele, infelizmente. Agora, o fato dele ter sido ejetado aí pode levar a crer que ele estava sem o cinto de segurança. Bom, eu acho que se isso é necessário que se faça a perícia, né, a avaliação criteriosa, a gente não pode falar, mas é muito provável, e mesmo porque o pessoal que estava na frente, a gente pode ver na caminhonete, que é uma caminhonete de última geração, de luxo, Land Rover, né, que os airbags foram todos acionados e os que estavam na frente, que normalmente acontece com mais gravidade a lesão, tiveram lesões leves. E tanto o Cristiano quanto a sua namorada foram ejetados. E essa ejeção, ou seja, quando o corpo é jogado para fora do veículo, ele sai na velocidade do veículo, certo?
Então o impacto é muito grande e costuma dar esse tipo de trauma mesmo. Infelizmente, é uma pena, é uma perda irreparável, certo? E a gente pede a Deus, a nosso Pai, que conforte a família e que fique o legado que ele deixou, de ser um grande artista, não é? De transmitir tanta alegria para todos. A vida nossa aqui nessa terra é muito relativa. Ele morreu jovem, com 29 anos, mas deixou um patrimônio de alegria que vai ser perpetuado eternamente. Que esteja em paz lá com Deus.